Bom dia, este é o Morning Call Monte Bravo, mais cedo, mais completo e focado no que você precisa saber para começar seu dia. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio de 2026. Vamos nessa? Depois de mais um fim de semana dominado pelo conflito na geopolítica, os mercados começam o dia tentando respirar. A decisão de Donald Trump de suspender um ataque planejado ao Irã trouxe algum alívio tático para os ativos globais, mas a sensação predominante continua sendo de enorme instabilidade, com investidores reagindo praticamente em tempo real às manchetes sobre guerra, petróleo e negociações diplomáticas. As bolsas operam sem direção clara nesta manhã. Os futuros em Nova York recuam levemente, enquanto a Europa sobe e a Ásia fechou mista. Nos juros, o Treasury americano de 10 anos continua próximo de 4,60%, refletindo um ambiente de inflação ainda pressionada e expectativa de juros altos por mais tempo. No câmbio, o dólar perde força marginalmente, ajudando o real a voltar para abaixo de R$ 5,00 por dólar. Já o petróleo recua um pouco depois de superar os $112 por barril, mas o Brent segue ao redor de $110, um nível ainda bastante elevado para os padrões recentes. A leitura central continua praticamente a mesma. O adiamento do ataque reduz o estresse de curtíssimo prazo, mas não muda o pano de fundo estrutural. O petróleo segue alto, a inflação global continua pressionada e o risco geopolítico permanece sendo o principal driver dos mercados. Trump afirmou que as negociações com o Irã seguem sérias e que a ofensiva foi suspensa após pressão diplomática de países como Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes. Ainda assim, Washington continua exigindo restrições nucleares severas, enquanto Teherã mantém resistência a concessões relevantes. O resultado é um mercado que continua enxergando uma normalização lenta para o fluxo em Hormuz. E esse talvez seja o ponto mais importante hoje. Mesmo com o petróleo devolvendo parte da alta, o mercado já começa a aceitar a ideia de um petróleo estruturalmente mais alto também em 2026. Isso muda a discussão macro-global. A preocupação deixa de ser apenas quando o Fed começa a cortar juros, e passa a ser por quanto tempo os juros permanecerão elevados. Ontem, o Treasury de 10 anos voltou para a faixa de 4,60%. O Bund alemão atingiu o maior nível desde 2011, e o Japão voltou a discutir novas altas de juros diante de uma inflação mais persistente. Hoje, o mercado acompanha falas de Christopher Waller, do Fed, além da expectativa pela chegada de Kevin Warsh ao Banco Central americano nos próximos dias. A leitura predominante é de que a inflação ligada à energia pode limitar bastante qualquer flexibilização monetária no curto prazo. Na Ásia, o destaque ficou para o PIB do Japão, que surpreendeu positivamente no primeiro trimestre, com crescimento anualizado de 2,1%. O dado reforça uma economia mais resiliente e aumenta a discussão sobre novos ajustes e juros pelo Banco do Japão. Já na China, o foco fica para a decisão da taxa de juros de referência, a LPR, hoje à noite, com expectativa majoritária de manutenção. No Brasil, o alívio externo ajudou a reduzir um pouco a pressão local. O dólar voltou para abaixo de R$ 5,00, a curva de juros fechou parcialmente e o Ibovespa conseguiu diminuir perdas no pregão anterior, especialmente puxado por Petrobras e pelo movimento mais favorável do câmbio. Mesmo assim, o ambiente doméstico continua bastante desafiador. O Focus voltou a elevar a projeção da Selic terminal para 13,25%, enquanto a Fazenda revisou o IPCA para 4,5%. Isso reforça a percepção de espaço cada vez mais limitado para cortes adicionais da Selic. O principal suporte para o real segue sendo o diferencial de juros elevado e o carry trade, mas o mercado acompanha com atenção crescente o cenário político. As denúncias envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro continuam gerando ruído, enquanto novas pesquisas eleitorais devem ajudar a medir os impactos sobre a corrida de 2026. Além disso, Lula lança hoje um programa de crédito voltado para motoristas de aplicativo, enquanto volta ao Senado
a discussão sobre a autonomia financeira do Banco Central. O caso Master também segue contaminando Brasília e ampliando o ruído institucional. No corporativo, destaque para o rebaixamento da CSN pela Moody's e para a expectativa de anúncio do novo CEO da B3. Na agenda do dia, atenção para a fala de Waller pela manhã, reunião do G7 em Paris e decisão de juros na China durante a noite. No Brasil, os destaques ficam para o IPC-FIP e a participação de Galípolo na CAE do Senado. Em resumo, o mercado continua extremamente dependente da geopolítica. O adiamento do ataque ao Irã melhora o humor no curtíssimo prazo, mas não altera o cenário de petróleo elevado e inflação resistente. Juros globais seguem pressionados, enquanto no Brasil, o carry ainda sustenta os ativos locais, embora o espaço para cortes adicionais da Selic siga reduzido. Nós ficamos por aqui. Bom dia e bons negócios!